Olá, meu amigo, minha amiga. E não é que estão acontecendo coisas muito importantes e interessantíssimas nesse final de semana aqui no Brasil, em meio a esse começo de fim de clima olímpico que nós vivenciamos aqui no nosso país nos últimos dias? Pois bem, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de sabadão, trazendo as últimas informações dessas situações, mostrando também para vocês algumas cenas que são reveladoras de uma grande cisânia que está atingindo ali o coração daquilo que a gente chama extrema-direita bolsonarista. Bom, antes de entrar aqui nos assuntos, quero convidar você, em primeiro lugar, para que se inscreva aqui no nosso portal, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, confira a sua inscrição. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, seu joinha, seu comentário. E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Olha, gente, esse personagem aqui, ele é um bolsonarista, né? Ideologicamente bolsonarista. No seu comportamento bolsonarista, naquilo que ele visualiza para as coisas aqui no nosso país, bolsonarista também, extremista, mal educado, mentiroso e que se utiliza da impunidade que o sistema jurídico brasileiro possibilita, porque as sanções pecuniárias são muito pequenas, né? As condenações ali por danos morais são sempre na faixa dos 20, 30 mil reais, enfim. Isso não intimida um criminoso que está disposto a praticar uma série de crimes contra outras pessoas, atingir a reputação, a honra das outras pessoas, porque ele paga e fica baratinho para ele, né? Ele recupera isso em algumas horas, né? Ou até minutos, né? Mas a Justiça Eleitoral já está de olho na criatura. Se esse tipo de cuidado fosse tomado com a figura do inelegível lá atrás, se ele fosse exposto, né? Aliás, se Bolsonaro fosse exposto, como esse personagem começa a ser exposto agora, talvez ele não conseguisse ter chegado tão longe e ter praticado tantos males, né? Matéria de hoje é: Justiça Eleitoral determina que Pablo Marçal retire posts sobre bolos após debate. Na decisão liminar, o juiz Rodrigo Marzola Colombini escreveu que os vídeos veiculados por Marçal possuem conteúdo unicamente difamatório à pessoa do autor, sem qualquer relevância político-eleitoral. Aquela coisa de ficar insinuando que o Boulos é drogado, que, enfim, que é criminoso, e por aí vai, né? E o cara faz isso de uma maneira totalmente grotesca, grosseira, e não está se importando com essa condenação. Ele tira a onda com esse tipo de condenação. A legislação do nosso país precisa ser mudada nesse aspecto, né? E a mentalidade do judiciário aqui no nosso país. Porque, de um certo modo, quando os juízes eles praticam uma sanção muito baixa, eles estão coonestando, né, esses crimes praticados por parte dessas criaturas todas que a gente viu aí com a ascensão do bolsonarismo. Agora, tem uma coisa também que vai eclodir envolvendo esses personagens do mundo cão. Notícia na Fórum. Silas Malafaia é denunciado à PGR por atos antidemocráticos. A PGR já deu andamento à denúncia, encaminhando-a ao Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que será responsável por investigar as acusações. Bom, que sempre foi um grande mistério para todo mundo. Por que que o senhor Silas Malafaia ele não foi envolvido no bojo dessas acusações todas que atingiu uma série de criaturas? Isso tudo só teve uma justificativa, né? É o fato dele se ancorar, dele se acobertar naquilo que diz a Constituição Federal em relação a líderes religiosos. Então, tudo que ele diz poderia ser considerado, né, como parte das liturgias da religião dele ou da seita dele, né? O que ele pratica não pode ser chamado de uma religião, esse comportamento extremista de direita, enfim. Então ele sempre se protegeu em relação a isso, sobretudo no período do senhor Augusto Aras. Mas o senhor Paulo Gonet está tendo um entendimento diferente. Isso é muito interessante, isso dá vários sinais aí que fazem com que a gente tenha uma esperança, né, de que, de fato, a justiça possa alcançar essas criaturas todas. Então está aí o seu Silas Malafaia, não teve travado essa denúncia contra ele lá junto à PGR, né? E ele não está falando dos crimes da Orcrim. Ele, há quase um mês, ele não toca nesse assunto. Não fez uma defesa de Bolsonaro porque ele sabe quem é Bolsonaro.
por mais que ele defenda Bolsonaro e tenha interesses em relação a Bolsonaro, essa aí ele não vai conseguir defender. Ele sabe que Bolsonaro agiu como um ladrão de joias, como uma pessoa corrupta, um bandido, alguém que está fazendo algo escondido. Alguém que não pode dizer que isso tem alguma semelhança com algum mandamento, algum princípio religioso, né? Mas esse personagem, Sr. Silas Malafaia, que já começa a ter esses probleminhas que não tinha anteriormente, agora ele vai ser exposto porque tem um personagem da extrema-direita que está dividindo as atenções de Bolsonaro com ele, que é a figura do senhor Pablo Marçal. Não nos esqueçamos que Pablo Marçal, na reta final da campanha do inelegível, jogou todo o peso que ele tinha, né, ainda tem, em redes sociais, pessoas com quem ele se conecta, para ajudar o Bolsonaro no sprint final ali. E a questão mais estapafúrdia, pelo menos para nós do mundo civilizado, foi ver ele fazer uma pregação no sentido que as pessoas deixassem os escrúpulos de lado. Porque Bolsonaro já tinha deixado os escrúpulos de lado, então, nesse momento, não era ninguém para ficar cuidando de moral, de ética, de pudor, não. Se você tem dúvida, vou colocar aqui para você, gente. Observe aqui o comportamento da criatura. Disso porque nós vamos entrar numa campanha exponencial. Essa campanha ela vai decolar com a questão dos influenciadores e você vai colocar a sua reputação um pouquinho de lado. Deixa eu te explicar por quê. Porque esse homem aqui, ele tem colocado há muitos anos a reputação dele para a gente viver livre desse esquerdismo, desse socialismo enrustido, desse... Então tá aí, a figura dizendo para deixar a reputação de lado, né? Então, ou seja, você, a partir de então, pode ser chamado de canalha, de corrupto, de bandido, e você pode adotar esses comportamentos porque isso faz parte do jogo aqui, da percepção moral dessa criatura. Essa criatura que, vejam só, ele teve uma pendenga com o Silas Malafaia já naquele período, né? Então, esse universo aí, quanto mais eles estiverem brigando, mais será um serviço que eles prestarão à democracia, né? Porque eles vão se expor em relação ao que eles são de fato. Nesse vídeo aqui, o Marçal, ele ameaçava o Malafaia. Vejam só, vamos ver o que aconteceu na sequência. Vamos lá. Eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria. Então está chamando Malafaia de maçom, né? E mais, né? Pegou pesado aí, vamos lá. Vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio aí que deu um rombo de bilhão no país. Vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Então o senhor está devendo, né, senhor Marçal? O senhor disse tudo isso aí, golpe de Bitcoin, o povo quer saber essa história aí do Silas Malafaia, né? O senhor está dizendo, né? Ou o senhor é um canalha mentiroso também, né? E aí, enfim, como é que a gente interpreta isso, né? Vamos lá, seguir aqui. Então, assim, isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Ponha meu nome na sua boca de novo, falando do meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas. Vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos por uma coisinha que você andou fazendo contra ela. Camarada, tu é muito canalha e bandido, cara. Quando eu chamo você de Pablo Ciolo, você está comendo na mão de Daciolo, que me caluniou dizendo que eu era ou sou de maçonaria. Aqui, ó. Vou aqui com a Bíblia e depois vou para a prova. Aqui, ó. Bom, aí o pau cantou. Começaram a se digladiar, acusações pesadas um com o outro ali, até que o Marçal pediu arrego. Ele pediu desculpas ou tentou pedir perdão publicamente ao Silas Malafaia. E o coro continuou a comer, tá? Eles parecem que não comungam de amizade nenhuma, né? Exceto ela com a figura do inelegível. Bom. E ainda quer tirar proveito de uma palavra que eu dou de alerta a ele? Gente, ele não está pedindo perdão, ele quer se aproveitar de uma situação para passar para seus seguidores que ele é um cara humilde, tá vendo? Olha, eu sou humilde, eu reconheço meus erros. Não! Quem pede perdão simplesmente pede e acaba. Vocês imaginam em 2 Samuel 12? Bom, aí vem, só mostrei aqui para vocês, eu sei que vocês não curtem nem uma criatura e nem a outra, né? Mas é importante a gente saber o que está acontecendo nas entranhas desse mundo cão.
nesse momento em que o prazo, né, para o senhor Paulo Gonet fazer a denúncia formal contra o chefe dessa Orcrim, o líder maior dessas pessoas, se esgota agora no dia 21 de agosto. E nós aqui temos que cobrar, né? O tempo todo, e outras pessoas estão cobrando também. Eu acho que o nosso portal está desempenhando um papel importante na medida que nós estamos chamando a atenção disso que está acontecendo, do fato do senhor Paulo Gonet ter uma responsabilidade que ele não pode ir para trás, ele não pode esconder, ele não pode esquecer, porque nós estamos acompanhando, e mais do que isso, né? O senhor Paulo Gonet não é o senhor Augusto Aras, ele tem uma preocupação com a sua reputação e com a sua honra. Será que ele vai querer passar para o resto da história do nosso país, ou para a história do nosso povo, né? Que ele foi uma pessoa tão conivente e tão irresponsável com aqueles crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro por essa gente? Bom, é por isso que eu estou aqui, né? Para ajudar a empurrar um pouquinho essa fila mais para frente. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido aqui, né? Saber dessa cisânia nas entranhas do bolsonarismo e que essa gente talvez se una mais à frente, né? Mas dentro de uma cadeia, né? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!